20h20 em ponto, começando mais um Vendas Imóvel Moeda Forte. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos corretores de imóveis, minhas amigas corretores de imóveis, ou você que está pensando em se tornar um corretor, porque esse é o fórum certo para a gente discutir as estratégias que vão te levar a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e o tema do episódio de hoje é documentação imobiliária. Pense num assunto pertinente que traz muito desconforto, muita dificuldade para o dia a dia dos nossos colegas corretores de imóveis. Então, pessoal, só vamos dar um tempinho. Eu vi que o Marco Rosica já está aqui conosco, o próprio Fúvio, convidado especial hoje da live, o Edu Martorano. Vou dar só um minutinho para que o pessoal possa se conectar, Fúvio. Aí também vou pedir licença para fazer algumas considerações iniciais. E aí, finalmente, a gente te traz ao vivo, meu amigo Fúvio, para discutir, para aprender com você sobre alguns temas que eu vou até anunciar já já. Sem mais delongas, pessoal, só vou repetir aqui para quem está chegando, o introdutório, o tema da live de hoje. Pessoal, Vendas Imóvel Moeda Forte, esse nosso encontro marcado toda terça-feira às 20h20. Guarda esse horário, tem gente que está acostumado com as 20h59, eu mesmo estava muito acostumado com o horário das 20h59. Faz um ajuste para fixar o número 20 da trajetória do corretor 20K. Às 20h20, terça-feira, a gente tem um encontro marcado que é o Vendas Imóvel Moeda Forte, onde a gente vai discutir as estratégias que vão te levar, meu amigo corretor de imóveis, a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Camargo e o tema da live de hoje é documentação imobiliária. Já começando aqui meu introdutório para contextualizar um pouco o assunto, antes de chamar um convidado para lá de especial, que vai nos presentear com a sua presença, Fúvio de Carvalho Essel. É muito importante, pessoal, é muito importante que a gente entenda a relevância desse assunto, né? Documentação imobiliária parece um tema muito específico, mas eu ousaria anunciar esse tema como um dos principais causadores dos problemas que travam as transações imobiliárias e que, infelizmente, é muito negligenciado por muitos colegas corretores. Ou por falta de conhecimento, ou por qualquer que seja o motivo, é muito comum a gente ver dificuldade ou até negligência por parte dos nossos colegas em relação a esse importante tópico da documentação imobiliária. Agora, além de falar, ou nesse bojo, conversando sobre documentação imobiliária, eu quero percorrer alguns itens, é isso que vocês podem esperar. O Fúvio descobriu que geralmente eu não gosto de conversar, de programar, de roteirizar, de circunscrever a conversa, porque isso tira muito da riqueza do bate-papo. Mas tem alguns temas sim que eu quero ver se eu consigo abordar ao longo da live com o nosso convidado. Um deles, eu acho que tem tudo a ver com a questão da documentação imobiliária, que é o Instituto do Direito à Propriedade, o Instituto do Direito à Propriedade que diz respeito à fraude contra credores ou à execução. Então eu quero escutar, entender um pouco melhor isso e por que isso tem um link direto com a questão da documentação, da importância de a gente fazer uma boa investigação dos imóveis e dos proprietários que a gente está representando. Além disso, pessoal, eu quero ver se a gente troca uma ideia a respeito de um assunto que eu tenho certeza absoluta que praticamente todos os corretores já vivenciaram e tem a ver também com a documentação, porque se pensa em documentação, você pensa só na documentação do imóvel e dos proprietários, mas você tem a documentação da formalização do negócio, né? Você tem o contrato, que eu não vou entrar muito na seara, mas no momento de lavrar a escritura, né? Quantos de vocês já não escutaram, quantos de vocês já não tropeçaram com um cliente que queria discutir o valor que ia ser formalizado na escritura? Por quanto que ia passar? Quero conversar com o Fúvio a respeito disso, colher as suas considerações. Vamos falar, assim, das responsabilidades, né, que a atividade de intermediação imobiliária encerra e que recaem também sobre a pessoa física, o profissional, o corretor de imóveis e claro, obviamente, vamos falar dos documentos necessários. Afinal, o que é que a gente precisa olhar dessa tal documentação imobiliária para trazer segurança para a transação? Então dá uma olhada, vamos tentar falar sobre fraude contra credores, vamos falar dessa história de valor de escritura, passar um tanto por fora, se vocês já vivenciaram isso, tenho certeza que a imensa maioria já.
a questão da responsabilidade dos corretores e, por fim, os documentos necessários para a gente investigar. E aí eu já anuncio desde o início da live que eu separei um presente carinhosamente produzido pelo nosso convidado especial, que já vai entrar aqui com a gente, uma relação com todos os documentos que vocês precisam levantar para trazer segurança para o negócio. Então olha que show de bola. Quem ficar conosco até o final da live vai receber uma instrução para ganhar, isso não vai ter custo nenhum, vocês vão ganhar relação com todos os documentos para que vocês consigam trazer segurança para os negócios que vocês estão intermediando e que vão intermediar. Mas toda vez, pessoal, que eu falo de direito imobiliário, é engraçado, mas eu percebo muito isso por parte dos clientes. Eles têm uma expectativa muito exagerada em relação aos conhecimentos do corretor. Muitos clientes acham, inclusive, que o corretor é um verdadeiro doutor da lei e que quando ele está entregando o seu imóvel para comercialização, está contratando o serviço do corretor, ele acha que o corretor vai exercer um escopo praticamente de um advogado. Tem muitos advogados que são corretores, os corretores são obrigados a entender de direito imobiliário, mas existe sim uma expectativa exagerada por parte dos clientes. E por que eu estou falando disso? Porque isso traz muita confusão em relação às responsabilidades efetivas que recaem sobre a atividade do corretor e sobre o próprio corretor. Então é muito comum os clientes confundirem o escopo do corretor e até querer expandir o escopo do corretor de maneira indevida. Por isso que é importante a gente entender um pouco quais são efetivamente as responsabilidades do corretor. Vamos dar um exemplo simples, todo mundo já deve ter vivenciado, se não consigo com algum colega. Mas é muito comum, por exemplo, o cliente ter expectativa em relação ou querer participar o corretor em relação ao risco do negócio. Né? Então o corretor foi lá, fez um trabalho exemplar com ética, profissionalismo, transparência, diligência, prudência, levantou todas as informações, compartilhou com transparência ao longo da trajetória, fez tudo o que precisa como manda o figurino, levou o negócio à formalização, assinou um contrato, a escritura, não importa. Mas tem muito cliente, por exemplo, que ainda fica com a expectativa de que o corretor tem que, de repente, provisionar a comissão dele e, eventualmente, participar de riscos do negócio, como por exemplo, a inadimplência. Tem cliente que acha que o corretor é solidário ou co-solidário caso o comprador venha ficar inadimplente. Quantas vezes vocês já não viram isso? O cara falou, pô, meu cara tá me dando trabalho, ele não tá me pagando, e aí o cliente às vezes fica com a expectativa que você vai participar desse risco, isso não tem nada a ver, é importante que a gente delimite aí quais são as responsabilidades do corretor. E é importante a gente entender, é óbvio a gente entender que sim, os corretores têm responsabilidades, inclusive que estão previstas em lei. A minha ideia não é entrar aqui no juridiquês, em ficar citando leis, mas tem um artigo, o artigo 723 do Código Civil, ele trata especificamente da atuação do corretor. E com as minhas palavras, obviamente eu não sei certinho como está escrito lá, mas eu quero compartilhar com vocês, porque tem um trecho desse artigo 723 do Código Civil, que diz que o corretor deve, sob pena de responder por perdas e danos, olha só, deve, sob pena de responder por perdas e danos, oferecer todos os esclarecimentos e todas as informações que ele tenha relativas à segurança do negócio, ok? Todas as informações e os esclarecimentos o corretor precisa trazer sob pena de ser responsabilizado por perdas e danos aos seus clientes. Está previsto em lei, pessoal, ok? Então existe sim o exagero por parte dos clientes, mas existe sim uma previsão legal e as nossas responsabilidades enquanto agentes de intermediação imobiliária. Então, pessoal, é importante que vocês saibam, por exemplo, que uma omissão do corretor... Vou tomar uma aguinha, por isso que eu engasguei. Eu estou com o ar ligado aqui. E como sempre, falando bastante. Mas é importante que vocês gravem e saibam que, por exemplo, a omissão de vocês, mesmo que eventualmente de boa fé, querendo facilitar o negócio, né? Mas que possam, orientações suas que possam sugerir negligência ou violar os direitos de uma das partes, pessoal, isso sim pode e provavelmente trará ônus para você enquanto corretor. Então, pessoal, tirando um suco desse introdutório, o que eu quero dizer para vocês?
Tomem muito cuidado, cautela é a palavra de ordem e transparência, transparência máxima. Uma palavrinha que é sinônimo disso é a ética profissional. E aí, pessoal, guarda essa frase, porque eu estou fazendo um link com uma introdução, mas finalmente eu vou trazer para o nosso objetivo de todo esse projeto, que é compartilhar conteúdo com vocês e ajudá-los a ter resultado extraordinário e recorrente. Guarda essa frase então, porque tem tudo a ver com este momento da introdução. Eu cheguei na questão ética, na questão da ética profissional. Pessoal, a credibilidade que você, corretor de imóveis, constrói com as atitudes que você toma todo santo dia, é o principal ativo que você pode ter em âmbito profissional. Então eu vou repetir, pessoal, porque isso tem tudo a ver com a ética, que de certa forma, em outras palavras, está prevista na lei, mas muito mais importante estar prevista na lei, isso tem que fazer parte de princípios e valores irrevogáveis da sua atuação profissional. Porque, de novo, a credibilidade que você constrói com as suas atitudes todo santo dia é o principal ativo que você pode ter enquanto profissional. Show de bola, pessoal? Eu costumo dizer que credibilidade é um vento que sempre vai te levar a favor de grandes resultados, especialmente no médio e longo prazo. Olha só, pessoal, credibilidade é um vento forte que vai sempre te levar a favor de resultados extraordinários, especialmente no médio e longo prazo. Então guardem isso, para vocês construírem um caminho sólido de relação de confiança com seus clientes e fidelizá-lo, que é fundamental também para a nossa trajetória de resultados. A ética é o melhor caminho. Eu diria que talvez o único ou o mais importante caminho para você construir uma relação de confiança com os seus clientes. Então, além de você ter empatia, de entender as necessidades do seu cliente, você tem que estar preparado de maneira espontânea, isso não é estratégia, de maneira espontânea, tem que fazer parte da sua atuação no dia a dia. Você tem que estar preparado, por exemplo, a abrir mão dos seus interesses financeiros, de ter a contrapartida da comissão, se você entender que existem sim riscos associados àquela negociação que você está intermediando. Então percebam, pessoal, é muito mais do que empatia. É vocês terem isso de maneira tão visceral e tão profundamente enraigada na atuação de vocês, que vocês vão estar prontos a abrir mão dos seus interesses para salvaguardar a segurança dos negócios. Então, pessoal, o que é legal? Qual é a boa notícia? Ética e transparência são prontamente percebidas pelos seus clientes. A gente costuma olhar os clientes como pessoas receosas, que estão muito atentas também a quem quer levar vantagem. Eles têm uma antena muito aguçada e pessoas ainda mais têm essa antena muito aguçada para mensurar o risco. Mas eles também são muito sensíveis à ética e transparência. O cliente, sem sombra de dúvida, se sente seguro quando você toma atitudes lastreadas por ética e transparência. Ele passa a confiar em você, ele passa a ter conforto de tratar com você em relação a negócios. Então, pessoal, é óbvio, mas é importante que isso seja repetido, que a confiança fideliza os clientes. Sim ou não, pessoal? Quantas pessoas me perguntam, como é que eu faço para fidelizar o cliente? Então, com excelente atendimento que a gente já discutiu, é fundamental, você cria empatia, você se coloca no lugar dele, mas a ética e a transparência que você vai colocar sempre, de maneira irrevogável, ao longo das suas tratativas enquanto intermediador de imóveis, vai, sem sombra de dúvidas, vai gerar confiança e, portanto, tende a fidelizar o seu cliente. Mas, de novo, e para encerrar, eu grifo isso única e exclusivamente, lembrando que o meu compromisso é com o resultado de vocês. Então, por mais que a gente tenha algumas explicações técnicas por força da formação do nosso convidado para lá de especial, o Fúvio, por conta da formação e da experiência dele, mas a minha intenção é sempre trazer para o prático, é trazer a nossa conversa para o dia a dia prático de vocês, porque, de novo, meu compromisso é com o seu resultado corretor de imóveis. Então, assim, obviamente eu vou responder, a gente tende a responder algumas dúvidas, mas sempre direcionando o conteúdo para que todos vocês hoje possam sair com um conhecimento prático para ser aplicado imediatamente. Daí a ideia do presente para vocês,
uma relação com todos os documentos que vocês precisam levantar, consultar, para trazer segurança para o negócio de vocês. Mas sem mais delongas, vamos chamar o nosso convidado de honra para nos presentear com a sua participação e vamos tirar o máximo do nosso amigo Fúvio. Deixa eu só ver se ele está aqui comigo. Fúvio, por incrível que pareça, de todos que estão aqui conectados, o seu único que está aparecendo não é possível participar. Mariana, minha produtora, pesquisa aí o que isso significa, está escrito embaixo. Não é possível participar, exatamente para o Fúvio. Fúvio, se você conseguir, convida, pede você para participar da live, é só você clicar aqui embaixo, no botãozinho, e vai vir um convite para mim. Clica no botãozinho, Fúvio. Eu vi que você está aqui, boa noite, meu caro. Eu só não sei porquê. Todos que estão aqui conosco na live eu consigo chamar para participar. Só o seu está escrito, não é possível participar. Eu não sei se é alguma configuração, não sei. Produtora Mariana, dá uma olhada aí. E Fúvio, se você puder, me faz o convite, porque aí com certeza eu aceito aqui e a gente sobe. Vê se você encontra como é que você faz para me fazer um convite. Deixa eu rolar aqui para a Mariana, para ver se a Mariana deu uma pesquisada. Quem puder me ajudar aí, eu não sei se vocês sabem, quem está aqui participando com a gente, por que é que justo o Fúvio aparece com a seguinte mensagem embaixo do usuário: não é possível participar. Só um minutinho, eu vou abrir aqui para a Mariana, vamos resolver isso aí. Mas Fúvio, se você encontrar, me convida, tá? Que é uma forma também de eu te trazer ao vivo. Só um segundinho, pessoal. Cuidado com eco. Você não quer que eu como é que explique para ele convidar? Espera aí que eu vou pegar o celular da Mariana. Explica para ele ver ao vivo aí. Como que convida? Não é um link. Tá diferente. É que o seu botão aqui também só tá para perguntar. É, Que gozado. eu entrei e saí. Será que é um bugzinho hoje do Instagram? Pessoal, Paulo, por exemplo, Paulo Ricardo. Deixa eu fazer um teste com o Paulo Ricardo. Paulo! Deixa eu só pegar um ok seu. Você tá vestido? Tá apropriado? Eu vou tentar só te trazer ao vivo para ver se o Instagram não tá com um bugzinho hoje, porque da Mariana eu também não encontrei. Passa o link para ele, o Marco Rosica. Na verdade não é um link, Marco. Veja se você consegue identificar o botãozinho que você aperta. Se eu não me engano, são duas pessoinhas, uma do lado da outra, ícone. Você clica ali e aí você me convida, você pede para participar. Aí, apareceu, show. Aê, a gente é brasileiro, não desiste nunca, ainda mais para receber essa figura simpática. E antes de tudo, um craque da documentação imobiliária. Boa noite, Fúvio, seja muito bem-vindo. Boa noite, Diogo. Boa noite, queridos. Me desculpa, eu estava aqui pelo computador, o computador estava dando o link, daí eu tive que entrar pelo celular. Pronto. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite, né? Me senti muito lisonjeado pelo teu convite, né? Todos nós estamos aprendendo aí nas últimas semanas muito com você e hoje, não diferente disso, também vim aqui para aprender mais um pouquinho, né? Na sua categoria aí. Veio principalmente para nos ensinar, Fúvio. Hoje a relação é diferente. Só um segundinho. Só para ele ajustar certinho. Tá. Eu não sei se você vai ficar segurando o celular, Fúvio. Se você quiser procurar um suporte, alguma coisa para te trazer conforto. Já solicitei aqui pro meu filho, já está chegando. Já vai parar de tremer já. Fala que ele é o seu produtor. A minha produtora aqui é a minha staff, ela tá atenta a tudo. Mas tá explicado então porque aparecia, eu não conseguia te convidar porque você estava no desktop, no computador. Isso, eu esqueci de te falar. Eu esqueci de te falar que era pelo celular. A Mariana tá batendo assim, quando chegar o estabilizador, Mariana, eu vou pedir para focalizar direitinho. Que o professor hoje é você, Fúvio. Tá legal. Aí, ó, tá excelente o enquadramento. Muito bom, luz excelente, show de bola. Fúvio, eu vou tomar a liberdade de te apresentar aqui de maneira sucinta, mas aí eu vou te pedir gentilmente também que você complemente um pouco da sua trajetória, enfim, como é que você se formou, como é que você vivencia
essa interface cartorária, né? De onde que surgiu essa sua história. Mas vamos lá, apresentando para vocês oficialmente esse nosso convidado aí simpático e humilde, né? Falou que veio aprender, mas quando veio ensinar, se chama Fúvio de Carvalho Wessel. Ele é bacharel de Direito formado na Faculdade de Direito de Itu. Aliás, minha querida Itu, eu fui criado em Itu, viu Fúvio? Me sinto ituano. Não tenho o título de ituano, mas me sinto ituano de coração. Um abraço para todos os ituanos. Se tiver gente de Itu aí, manda um coraçãozinho. Excelente faculdade, muitos egressos da grandes profissionais estão diante de um deles. O Fúvio também é pós-graduado em Direito Notarial e Registral Imobiliário pelo Instituto Internacional de Ciências de São Paulo, de Ciências Sociais de São Paulo. E possui mais de 20 anos de experiência em cartório de registro civil e tabelião de notas. Atualmente ele está à frente da FHC Consultoria e Assessoria, que presta assessoria exatamente em tudo que vocês possam imaginar relativo à documentação imobiliária. Então estamos diante de um cara certo para bater um papo com a gente a respeito desse tema. Mas, Fúvio, me conta um pouco mais aí da sua trajetória, como é que você caiu nesse mundo, você que às vezes se anuncia aí como alguém que nasceu e cresceu dentro de um cartório. Explica para mim essa história. Não, a família era de cartório, né? Só que era cartório de registro civil, né? Nascimento, casamento. Então, eu aqui em Porto Feliz, eu sou muito conhecido como Santo Antônio, né? Casamenteiro, fiz muito casamento por aqui. O pessoal daqui não me conhece muito como documentista, né? Pessoa que lida com documentação de imóveis. Já em quase 10 anos em Boituva, né? Primeiramente foi atuar no tabelião. E no tabelião eu deparei com uma grande dificuldade dos clientes e corretores também, nessa tratativa de documentação imobiliária, regularização de imóveis, né, averbação de construção, segurança jurídica, né, nessa documentação e principalmente a questão do ganho de capital, os valores a serem declarados. Então, foi um pool de informações que me abriu essa oportunidade, que me levou a pedir a conta do cartório e abrir meu escritório. Tenho muitos clientes aí que estão me assistindo, muitos colegas corretores que usufruem lá do meu escritório, está aberto a todos, né? Presto serviço, orientação, mesmo que não seja cliente, porque às vezes as pessoas me ligam, se eu puder colaborar, eu colaboro. Então, estamos aí para orientar o pessoal. Show de bola. Fúvio, deixa eu começar pedindo para você explicar, acho que é um tema relevante aí, que diz respeito, que tem conexão direta com essa questão da investigação documental que a gente precisa fazer, mas eu queria ouvir suas considerações a respeito. Da famosa história de fraude contra credor, né? O que isso significa na prática e por que isso é importante, de novo, para esse levantamento, para essa investigação documental em relação ao imóvel e em relação aos proprietários do imóvel? Bom, como a própria palavra diz aí, né, a fraude é alguém que está fugindo, tentando se esquivar de pagar alguma dívida, né? Então, a simulação de venda, né, o adquirente de má fé, a simulação de venda, às vezes o cara está querendo dilapidar o patrimônio para que não seja alcançado pelo credor. Então, por isso que é de suma importância a pesquisa prévia, né, da documentação, tanto do imóvel e principalmente dos vendedores e das suas atividades também, né? Principalmente quando se trata de empresário e ele é sócio ou titular de uma sociedade empresária. Então, o nosso trabalho é evitar esse problema, né? Evitar que o adquirente de boa fé entre numa barca furada. E maravilha. É uma das principais funções e as mais delicadas do corretor de imóveis. Vamos bater nessa tecla também. Mas então você tem essa questão, eu acrescentaria até uma característica que eu acho que é do nosso negócio, ou melhor, até do nosso ativo, né, que a gente
lida com ativo imobiliário, né? Um ativo real, portanto. E ele tem uma dinâmica toda registral, né? Como você bem sabe. Então, toda vida pregressa, todo mundo aqui que está assistindo, todo mundo que é corretor, ou quem está pensando em se tornar corretor, ou já sabe, ou precisa saber que todo imóvel tem um documento chamado matrícula, que é como se fosse, mais do que um RG do imóvel. Ali ficam registrados todos os dados. É a certidão de nascimento do imóvel. É a certidão de nascimento do imóvel e que fica com anotações. Isso, que só que essa certidão de nascimento é como uma carteirinha de vacinação, né? Que vamos aproveitar a vacinação lá que está em alta agora, né? É uma certidão de nascimento com a sua carteirinha de vacinação. Tudo que acontece com o imóvel tem que estar ali registrado. Não pode fugir dali. Exatamente. Então o Filipe bem colocou. É mais do que uma certidão de nascimento, é uma carteirinha de vacinação que leva lá os carimbos, né? Que são as averbações de tudo que acontece em relação àquele imóvel. Mas por que eu citei essa característica, Fulvio? Porque nesse cenário de eventual fraude de acreedor, ou uma execução fiscal, ou uma execução que seja, o imóvel tem essa característica, né? Ele não é um ativo. A gente costuma brincar, né? Falar, o imóvel ninguém leva nas costas. E de fato, ele fica lá, ativo real que é, e portanto, é uma coisa relativamente fácil, né, de quem está executando, né, determinada ação para recuperar patrimônio, ou para penhorar o patrimônio para fazer frente a dívidas, enfim, fica relativamente fácil ir atrás, entre aspas, de imóvel, por conta dessa característica registral. Então, assim, tem tudo a ver essa questão da fraude a credor ou a execução relacionada à dinâmica registral do imóvel. Pode falar. Não, correto. E o cartório é público, né? Qualquer um tem acesso a essa informação. Nós temos conhecimento aí da praticidade de um juiz hoje bloquear seu patrimônio inteiro, né, numa ação. Do dia para a noite, o juiz joga lá seu CPF, pum, bloqueou todos os seus bens por causa de uma dívida, de algum financiamento, alguma outra pendência que você tenha. Então... Não, exatamente. Está cada vez mais fácil e o imóvel tem essa vantagem. Por que eu cito tanto o imóvel e tal, enquanto característica do ativo? Porque, vamos dizer, se o cara tem espécie, né, o cara consegue dar vazão para isso, mesmo bens móveis, tudo fica relativamente fácil quando está na seara que você bem colocou, que é o cara que está fugindo, vamos dizer, das dívidas, né, e dilapidando ou escondendo o patrimônio para não honrar os seus compromissos. Agora, o imóvel não tem essa facilidade, ele não vai conseguir levar o imóvel nas costas, ele pode sim tentar fazer algumas simulações ou emulações relacionadas à negociação, mas aí vem daí a importância de a gente fazer a investigação para evitar esse tipo de situação. Né? Eu tenho experiência também com empresas administradoras de bens próprios, holding patrimoniais, né? E o pessoal vem buscar a blindagem do patrimônio. Eu falo, não existe, meu amigo. Infelizmente, não existe. Você tem uma proteção um pouco maior, mas blindagem, não. Se você está enrolado... A prova de bala não tem mesmo. Você consegue usar uma estrutura... Não, você consegue fazer uso de uma estrutura societária que vai alongar o processo, até pessoalizar eventualmente dívidas, mas em algum momento, por conta dessa natureza, ele vai chegar no seu patrimônio. Responder. Isso aí é uma pauta importante do direito à propriedade, né? Você responde com o seu patrimônio em relação aos seus compromissos. Então ele está lá disponível todo o patrimônio, não é o imóvel só, é espécie, carro, tudo que você tiver, você tem que colocar à disposição. Mas, Fulvio, vamos pegar esse tema que eu coloquei aqui no introdutório, e eu tenho certeza, mas eu quero a participação aqui dos parceiros, né? Principalmente quem é corretor de imóvel, eu quero ver se já passou por esse tipo de situação. Tem algum corretor aqui que já se deparou, já tropeçou em algum cliente, que na hora H quis conversar a respeito do valor que ia passar a escritura? Né? O famoso, tem como passar por baixo? Né? Eu queria só saber aqui, ó, dos corretores que estão nos acompanhando, coloca eu aqui nas mensagens, se já deparou em alguma situação em que o cliente perguntou se por acaso não poderia passar por baixo, eventualmente, o valor, portanto, alterar o valor da escritura. Olha lá, a Ivonete já falou que sempre, várias vezes, Diego. Eu acho que a maioria dos casos, né? É importante a gente salientar isso, porque são assuntos que a gente vai deixar por último.
corretor vai deixar por último, que é um assunto mega delicado, né? Alguns clientes são diligentes em já no início da negociação falar, e o meu ganho de capital? Né? E quanto que eu vou pagar de imposto? Quanto que eu vou pagar de escritura? E aí vai. Então, é um assunto muito delicado, que o corretor tem que ter um belo jogo de cintura para se alinhar aí, saber, né? saber conduzir. Mas é engraçado, né? Mas infelizmente hoje não tem, eu digo que está praticamente quase que impossível você passar uma escritura, quer dizer, o pessoal dá um jeito, mas há um perigo real de você cair numa malha fina, porque o cruzamento de informações que a Receita Federal, a gama de informações que a Receita Federal recebe hoje, a partir da DOI, da Declaração de Operação Imobiliária pelo Cartório, a movimentação financeira bancária, tem todo um aparato aí do governo para te pegar no pulo. Então, chegou o momento do proprietário do imóvel, do adquirente, começar a analisar com mais critério, botar na conta mesmo o imposto que ele vai ter a pagar, né? Aproveitar a regularização do imóvel, a verbação da construção para atualizar o valor do imóvel no imposto de renda, que é uma das únicas possibilidades de você atualizar o valor do imóvel no imposto de renda, porque daqui de 2 anos para cá, a minha orientação tem sido incisiva em que se passe o valor da escritura mais próximo do real, senão o correto seria passar pelo real, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, absolutamente pertinente tudo que você está colocando, porque você viu, né, na breve brincadeira que eu fiz aqui, é um assunto muito corriqueiro, né, para praticamente todas as transações, o dia a dia do corretor, com certeza ele vai vivenciar, se já não vivenciou, um cenário desse, em que sim, o cliente vai estar pleiteando para diminuir a carga tributária dele, do ganho de capital, tentar simular uma situação que não é correta do ponto de vista legal, e é importante você dar essa sua perspectiva, que foi bem colocada, de que está cada vez mais difícil, daqui a pouco vai ser praticamente impossível você realmente, dada a quantidade e o acesso às informações pela Receita e todos os outros órgãos de fiscalização, o cruzamento vai sair meio que imediato. Então, sim, corre-se ainda mais risco nessa prática de você tentar simular o valor que você vai levar para a escritura. E ainda mais no início de 2020, saiu uma nova determinação das corregedorias para os cartórios, com a instrução do antigo COAF, hoje, salvo engano, é a Unidade de Informação Financeira, que passou do Ministério da Justiça para o Banco Central. Os cartórios são obrigados a comunicar a esse antigo COAF. Não que comunicou, você está enrolado, mas cabe daí esse órgão fiscalizar, às vezes até entrar com uma ação, né? Eu anotei aqui algumas informações que o cartório é obrigado a comunicar, né? Operações sem o devido fundamento legal econômico, ou aquele que quer passar valor muito baixo, né? Atividades que envolvam pagamento ou recebimento em espécie acima de 30 mil, é muito pouco. Então, pagou em dinheiro. Não, você tem que declarar na escritura hoje que você pagou através de transferência eletrônica, cheque administrativo, cheque comum, mas a movimentação em espécie acima de 30 mil, o cartório está comunicando esse instituto. Ele é obrigado, né? Ações relativas a bens de luxo alto valor. Alto valor. Qualquer quantia superior a 300 mil. Então, nós temos quase que a totalidade, a maioria dos imóveis hoje, aí, fora os terrenos, né, que a gente tem conhecimento, mas a venda do imóvel está superior a isso. E a compra e venda sucessiva de bens, o cara comprou hoje por um valor, vendeu no dia seguinte, lá por um valor muito superior. É lavagem de dinheiro. Então tem muita coisa.
E a questão, e tem a doação também, doação para, vou doar para evitar de pagar imposto, alguma coisa, e por fora a gente faz o pagamento. Daí a doação sem vínculo familiar também é comunicado. Então tem Olha só. mais esse agravante aí que a gente deve ficar atento nos cartórios. E orientar os clientes, né? E orientar Exatamente. Os clientes. Super oportunas as suas colocações aí, são medidas, né, recentes e que vêm de encontro a esse esforço da Receita, que aliás, né, Fúvio, não sei se você sabe, deve saber, mas o Brasil, infelizmente, tem demérito em diversas áreas da gestão pública, mas uma das coisas que ele é referência mundial é sim na parte de arrecadação tributária. Então, ele não só cobra bastante, como ele se esforça muito para ser muito eficiente para realmente mapear e identificar esses casos todos. Então, olha quantos casos você listou aí que são importantes. Eu pediria até, como você anotou, repete eles em tópico, porque são bacanas. Olha lá, a Ivonete está perguntando de novo, a doação com vínculo familiar. Quer dizer, se não for com vínculo familiar, você vai... E, aliás, não sei se você sabe, Fúvio, você que acompanha às vezes até mais de perto, existe sempre uma discussão relacionada também ao valor da doação, né? O ITCMD, né, que se aplica, porque tem muita gente que faz um uso equivocado disso. E se você, por exemplo, for olhar os Estados Unidos, por exemplo, que é uma legislação que a gente olha com frequência, não tanto na parte cartorial, mas olha também com frequência, a alíquota desse tipo de imposto é altíssima, né? Da mesma forma que distribuição de lucros, tá? Com certeza esse ano nós vamos ter novidade, porque o ITCMD é um imposto estadual, né, cobrado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Aqui no Estado de São Paulo hoje o ITCMD é uma alíquota de 4%, e há fortes indícios aí que ela vai pular para 8%. Então, dobrar. Então o ITCMD é imposto de causa-mortes, ou seja, do inventário e doações, né? Então ele vai ter aí a tendência o governo vai pegar pesado aí para arrecadar mais. Então precisamos ficar atentos. E você repete os tópicos aí, Fúvio, que eu achei que foi super oportuna aí a sua colocação. Então, pessoal aí os cartórios, tanto o registro de imóveis, que às vezes chega lá no registro de imóveis instrumentos particulares para registro, né? Aqueles casos de integralização de capital em empresas, contratos, etc. Tal, contratos de alienação fiduciária, que não precisa de escritura pública, e o tabelião de notas também, que é obrigado a comunicar agora o Banco Central, né? Então, são operações sem o devido fundamento legal ou econômico, né? Valores muito baixos. Atividades que envolvam pagamento ou recebimento de valor em espécie, em dinheiro, né, moeda, acima de 30 mil reais. 30 mil. Né? Pagou em moeda corrente nacional, 50 mil. Antes era toda a escritura e ia declarado isso. Agora, não, se for, vai ser comunicado. Movimentações que indiquem ganho substancial de capital em curto período de tempo. O cara comprou muito baixo e vendeu muito alto. Então, aí pode ser que gere dificilmente isso ocorre, né? O cara vai pagar ganho de capital, mas quem vai lavar dinheiro daí é a questão da lavagem de dinheiro. Né? Ações relativas a bens de alto valor, quantia superior a 300 mil. E transações, né? Doações de imóveis avaliados no mínimo em 100 mil para terceiros sem vínculo familiar. Entendi. Tá? Então, você está doando um imóvel e não tem vínculo. Maravilha. Fúvio, vou voltar um pouco, tá muito rica, mas eu vou voltar um pouco. Você narrando... Hã? Eu ia falar para voltar um pouquinho na documentação. Não, na verdade, assim, você narrando como você pulou para o lado de cada mais-valia, começou a empreender, prestar serviço, né, de assessoria e consultoria, você narrou que você se deparou com muitas dificuldades, né, por parte dos corretores, dos nossos colegas corretores, de trazer segurança. Eles se sentem inseguros em relação, ou por falta de conhecimento, ou por falta de vivência. Mas eu queria explorar com vocês, que tem 20 anos aí mais de 20 anos de experiência nessa interface, se você já vivenciou alguns negócios, né, negócios que pararam
ou que ficaram muito dificultosos por essa questão da documentação, de não ter feito uma boa investigação. E se você puder citar alguns exemplos aí que ilustrem isso. Eu tenho clientes que são vendedores natos, né? São vendedores de imóveis, mas não gostam de... Não que não conhecem, não gostam de mexer com papel, né? Tá. Então, tenho clientes que são vendedores e não gostam e não querem nem saber de papel, e tem aqueles que conhecem e não têm tempo. Então, tem tudo isso. Mas, voltando aí um pouquinho, desculpa, eu perdi até um pouquinho a pergunta é a seguinte: se você lembra de algum caso, né, porque a preocupação você narrou, né? Você está até colocando aqui outros casos, são as pessoas que realmente são vendedores natos e sabem de um excelente custo-benefício que é contratar, por exemplo, o serviço do Fulvio, para fazer essa parte, faz com muita gente. Claro que eu chego no jabá oficial aí, e quem faz pede, hein, Fulvio? Eu vou pedir algum cupom de desconto aí para a turminha que está olhando aqui. Deixa que eu chego lá. Mas você colocou bem que tem o pessoal que procura o seu serviço por diferentes motivos. Mas você lembra de algum caso de alguma negociação que você acompanhou, tocando a negociação, ou só acompanhou, assessorando às vezes, que deu problema com documentação, que o negócio não foi para frente, teve que voltar, ou ficou muito dificultoso, porque não foi feita uma boa investigação? Bom, é difícil para todos os corretores pedir para o vendedor uma cópia do documento do imóvel no início da conversa, né? Na captação. É praticamente impossível que o cara... Hoje, como não existe aquela questão de... até fugiu o nome. Ele não vai fornecer o documento enquanto não tiver uma proposta, né? Então, o melhor do mundo seria que todo corretor tivesse, no mínimo, no início, até na captação, ter uma visualização da matrícula, que é um documento que se consegue no site Registradores, a um custo de menos R$20, da matrícula do imóvel. Por quê? O proprietário de imóvel ele não é conhecedor da documentação imobiliária. Então, quando ele compra o imóvel, de muitas localizações aí, muitos caras tá tudo certo, não enviou para registro. Tá tudo certo, o imóvel que eu comprei tá tudo certo, tá? Você comprou um terreno, não estava verbada a construção e não foi orientado. Meu imóvel tá tudo... Você pergunta para o vendedor, seu imóvel tá em ordem? Tá tudo em ordem. Aí na hora de assinar o contrato, tá tudo em ordem, mas falta tirar uma BITS e a CND para verbar a construção. Isso é o quê? 60, hoje, com a pandemia, a Receita Federal, atendimento online, está atrasando muito. Então, de 60 a 90 dias para conseguir fazer uma regularização da verbação de construção. Então, muitos casos que eu já trabalhei, perdeu-se o negócio pela documentação estar incompleta. Tá? Excelente. Muita coisa. É legal você dar esse prisma, porque realmente é uma dificuldade, além de ter toda a importância de você fazer a investigação, mas realmente é uma coisa que atrapalha muito o negócio. Eu conheço muito negócio que realmente aí, ficou muito dificultoso. O corretor vai perder a credibilidade com quem? Com o comprador. Ele vai deixar de atender o vendedor, que ele captou, e vai gerar um mal-estar com quem? O comprador está confiando nele. Aí chega na hora de assinar o contrato e não tem documento. Exatamente. Então, você que é corretor, vai queimar o seu filme se você não analisar a documentação antes de encaminhar essa proposta. Exatamente. Essa era até uma outra pergunta. Vai queimar? Não, pode ser que queime, né? Que queime. E eu ia te perguntar alguns casos também relacionados a isso, né, de arranho de reputação, né, mas isso é um pouco óbvio. O comprador tem essa expectativa e às vezes você, enquanto corretor, não fez isso no momento adequado, como o Fulvio está colocando. Então você conseguiu conduzir muito bem a negociação do ponto de vista das condições comerciais, né, da convergência comercial, você fechou o negócio, você fez a etapa toda, só que aí na hora de formalizar aparecem todas as surpresas relativas a um trabalho que também te cabe, né?
Como eu citei lá o artigo 723 do Código Civil, né, ele fala que você tem a responsabilidade de conduzir a sua atividade de maneira prudente, com diligência, com o máximo de transparência. Então, é parte do escopo do corretor, sim, trazer à tona as informações que podem suscitar risco. Isso está relacionado única e exclusivamente, ou principalmente, a essa investigação documental. Então, isso economiza muito tempo de vocês, porque às vezes vocês na captação já percebem que é um imóvel enrolado, vamos dizer assim, que não é que não possa dar negócio. E tem mercado para o imóvel enrolado, né? Tem aquela pessoa que gosta de comprar coisa enrolada. Né? Vou pagar um pouquinho menos e eu vou regularizar. Então, o cara que sabe, mais ou menos, tem uma ideia de documentação, tem mercado para tudo. Mas o que você pode é queimar seu filme. Exatamente. Essa é uma informação importante que você lembrou, porque não é porque você encontrou um imóvel com dificuldade ou com problema documental que você não tem um negócio associado. Pelo contrário, é o que o Fulvio falou. Mas fazendo essa investigação no início, você direciona para um cliente adequado. Porque você tem cliente ultraconservador que não quer nem sonhar em tentar entender o que tem por trás daqueles problemas todos. Agora, tem cara que enxerga oportunidade nisso. Tem gente que gosta. Tivemos um caso na semana passada, desculpe te interromper novamente. Imagina, por favor. Porque todas as certidões zeradas. Aí não sai, no meu ver, a principal, a CND da Receita Federal. Por que não sai? Um processo de execução fiscal de 2009, alguma coisa assim, suspenso. Suspenso o processo. Não vai gerar repercussão naquela venda. Dei esse parecer para o cliente, para o corretor, falei, ó, esse processo não vai respaldar nessa venda. É uma venda tranquila, mas o comprador não quis saber. Desistiu da compra, acabou. Por causa de um detalhe. Né? Daí às foi vezes consultar até o contador, que aquela pendência, a certidão da Receita Federal não sai por causa de uma execução fiscal. É só isso? Era só isso. Foi consultado o contador, é só isso. E a pessoa então não tá aí, ó. Não. Na verdade, né, você tem dois prismas aí para interpretar essa investigação, né, inicial. Porque é uma boa captação, uma captação seletiva, porque você vai direcionar para um tipo de cliente especial, desde que você saiba dessas informações. Mas eu imagino quantas vendas, como esse caso que você narrou, quantas vezes esse imóvel deixou de levar a cabo, ou deixou de acontecer, relativas àquele imóvel, porque tinha essa pendência e que não era um negócio que ia repercutir, como você colocou, na situação patrimonial, portanto, não ia ter nenhuma possibilidade de reversão do negócio. Então, assim, ter esse conhecimento e esse cuidado, tem muita gente, que é o que você falou, tem muito corretor que não gosta de papel, ou não tem tempo, fala assim, não, eu prefiro. E realmente tem um benefício muito claro, né? A gente realmente, que está no dia a dia, às vezes atendendo o cliente, no front, você realmente tem dificuldade de parar tudo. E você tem mais até do que parar, não, Fulvio? A dinâmica é muito ativa, né? Muito viva. Sim. Então, vira e mexe tem um acréscimo de lei, tem uma orientação nova, como você colocou aqui, até em tópicos para a gente. Então, assim, não é só saber fazer, é um negócio meio dinâmico. Você tem que saber, você tem que estar atento, os sistemas mudam, hoje tudo é quase pela internet, mas você precisa saber exatamente o que você procura. Então, você tem um esforço de atualização que às vezes justifica você ficar. Agora, quem gosta... você tira fácil a certidão, mas aparece alguma coisa, mas o que é aquilo? O que se trata? Pode respingar na negociação? Não pode? É uma coisa irrelevante? Né? Tem todos esses detalhes. E esse conhecimento que se adquire vivenciando, né, os riscos inerentes ao negócio, pode trazer grandes oportunidades. Eu conheço grandes empresários que adoram pegar um rolo, porque sabe que vai ter um prêmio ali para capturar. Desde que saiba também percorrer, mensurar os riscos, esteja bem assessorado, vai levar o imóvel a um outro estágio de valor. Né? Ele tinha dificuldade de liquidez, de repente, resolveu, vale mais. Então, simples quanto isso. Mas, Fulvio, vamos falar, finalmente, só vou recapitular uma coisa que foi muito bacana que você colocou, que é o seguinte, você tem uma repercussão, às vezes, da sua reputação com o comprador. Do tipo, a pergunta assim, fala, por que você não viu isso antes, cara? Você gastou 1 mês meu, 2 meses meu de
de negociação. Pô, mandei A proposta, família foi tudo, inteira, tá? as crianças adoraram o imóvel, é esse imóvel que eu queria, e agora que você vai falar que não dá? Exato. Então, assim, quase que invariavelmente você vai se queimar com o comprador. Quer dizer, a sua reputação, a sua credibilidade vai ser minada por uma falta de cuidado da sua parte. Você consegue mas você minimizar esse risco. Claro. Agora, você conhece algum caso mais drástico, Fúvio, de algum corretor que foi eventualmente responsabilizado por alguma situação? Você conhece alguma história para compartilhar aí? Ou mais em resquício de imagem mesmo? Não, já houve distratos, né? Distratos, a questão de ficou aquela de restituição de corretagem, mas graças a Deus com clientes meus não vi essa questão de responsabilização ainda, né? Mesmo Entendi. porque eles têm a devida orientação de por mais que o cliente não peça, e o meu cliente não peça, eu acabo puxando algumas certidõezinhas, as principais eu puxo só para dar uma olhada e alertar o cliente também. Né? Falar, ó, acontece isso, você vai correr o risco? Não, mas graças a Deus eu não tenho notícia não de responsabilização. Né? Você muito bem falava do artigo 723, né? Ele fala em responder por perdas e danos. Não é barato perdas e danos, além dos danos morais, né? Claro. Então você tem lá, você deixou de ser diligente e compactuou com um ato ilícito. Acabou. Você acabou violando algum direito de alguém que trouxe algum dano, alguma perda, e ele pode te responsabilizar. Isso está previsto aí, como você bem colocou no 723. Eu estou pegando algumas... Pode falar, Fulvio. Depois eu vou procurar uma pergunta aqui, que a Mariana veio comentar, que o pessoal está participando aqui. Vou ver se eu acho uma pergunta para te fazer, então. Enquanto isso, eu vou falar rapidamente. Nós temos uma lei de 2015 que chama Lei do Registro de Imóveis, tem todo o princípio da continuidade, né? Da legalidade, tem o princípio da continuidade da concentração da matrícula. O que é isso? Se no ato da compra, no ato da escritura, a matrícula do imóvel não tem nenhuma averbação de penhora, não tem nenhuma anotação de ação premonitória. Ação premonitória é que existe um processo em andamento que aquele imóvel possa responder. Tá? Essa venda não pode retroagir. Tem uma lei que garante isso, que essa lei não pode retroagir. Ela tem duas exceções. Mesmo que não esteja na matrícula e esse imóvel pertencer a uma massa falida, né, uma empresa que faliu e o cara seja sócio de uma massa falida, isso é importante. Então, a gente tem em mente que é necessário verificar se ele é titular de alguma empresa. E a segunda exceção é a execução fiscal da Fazenda Nacional, né? Por isso que a certidão mais importante é a CND do CPF ou a CND do CNPJ, se não sai, algum problema tem. E chama muita atenção. E, consequência disso, a CND da Justiça Federal. Diante dessa lei aqui que eu estou mencionando, nós poderíamos excluir todas as outras. Então, matrícula atualizada, certidão que não tem débito de IPTU, e a de associação, taxa associativa ou condomínio, porque acompanham o imóvel. Então, a gente poderia dispensar certidão trabalhista, poderia dispensar certidão da Justiça Federal, da Secretaria da Fazenda, diversas certidões poderíamos dispensar. Mas você, meu amigo corretor, vai correr esse risco? Nesse ordenamento jurídico que nós temos no Brasil, que as leis, embora estejam escritas, elas não são seguidas, então vale muito mais a pena... Elas dão margem à interpretação, pelo menos, né? Juiz, vai colocar na cabeça do juiz trabalhista que a penhora dele não tem validade porque o imóvel foi vendido 2 dias antes. Então, para você evitar esse litígio todo,
tira todas as certidões trabalhistas, da Justiça Federal, da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda, são documentos simples aí que vão lhe trazer tranquilidade, e vai trazer tranquilidade, você tem a obrigação de dar respaldo tanto para vendedor, que vai te pagar a comissão, como para o comprador. Né? Você tem que dar respaldo para os dois. Tranquilidade, fantástico. Né? Tranquilidade, Diego. Tranquilidade, essa é a palavra de ordem. Fúvio, a gente está entrando nos minutinhos finais. Live boa, com informação, passa rápida. Mas eu queria só pegar aqui, ó, uma pergunta, deixa eu ver. Do Paulo Ricardo, por exemplo. Ele perguntou, acho bem legal. Como eu disse, eu vou presentear vocês aí com uma lista de documentos necessários para trazer segurança. O Fúvio, que na verdade nos presenteou com essa lista. Eu vou compartilhar com vocês, já eu explico como. E lá vai estar explicado certinho todos os documentos que vocês precisam. Legal vocês começarem assim a familiarizar com isso. Mas o Paulo perguntou aqui, por exemplo, quando a gente vai fazer um lançamento, né, que é vamos dizer, um imóvel, entre aspas, sem vício, novo, que tipo de documentação é legal a gente solicitar para fazer um trabalho com segurança e tranquilidade junto a uma incorporadora ou uma loteadora? Documentos da pessoa jurídica, da incorporadora, porque, vamos dizer assim, um loteamento, né? Para se aprovar um loteamento, o rol de documentos exigidos pelo registro de imóveis para se registrar é uma enormidade. Já é uma chancela, né? Já é praticamente uma chancela. A partir do momento que registrou o empreendimento, você tem registrado uma incorporação imobiliária, você já tem uma segurança jurídica muito grande. Mas, porém, todavia, contudo, né? Entretanto, as certidões negativas da empresa e dos sócios vai bem. Vai bem. Dá mais um pouquinho de segurança para a história. Exatamente. Fúvio, foi muito rápido a live. Talvez eu tenha me empolgado no introdutório, o assunto é muito gostoso e útil para o pessoal, está acabando. Eu só queria, como prometido ao pessoal, dizer que eu vou presenteá-los, tá? Com a lista da relação. Pode falar, Fúvio, por favor. Eu só queria deixar separada aqui uma frase que eu achei hoje, só que você antecipou ela todinha, já na sua introdução. Né? Veja bem. Não, para você ver que está sincronizada a coisa. O verdadeiro corretor, vamos lá. O verdadeiro corretor de imóveis é aquele que viabiliza negócios respaldados na lei, na ética e que faz dessa combinação a marca do seu trabalho. Show de bola. Então você falou, nós temos que ficar atento à lei e à ética. Né? Excelente. Estamos afinados então, Fúvio. Eu acho que esse é o principal suco aí para que todos vocês levem, porque realmente envolve algumas palavras aí que remetem à postura, a perfil. Existe sim o ordenamento jurídico, existem as leis que inclusive circunscrevem as responsabilidades dos corretores, mas principalmente existe também, numa trajetória de conteúdo e principalmente uma trajetória de resultado que todo mundo quer atingir, existe sim a sua postura, a forma como você vai criar a sua reputação, a sua credibilidade. Então, assim, é um investimento muito baixo. Alguém chegou até a perguntar aqui quem é que paga as custas de documento. Na minha opinião, quem paga os documentos específicos da CNDs e tal é o próprio corretor. O corretor é que vai ter essa tranquilidade, por exemplo, contratando o serviço do meu amigo Fúvio. Agora é o seguinte... É muito barato. É muito barato, pessoal. E ele vai fazer um cupom ainda para o Núcleo Forte. Ó, fica aqui, ó. Faço o jabá, mas eu peço um cupomzinho de desconto aí. E vocês me ajudem com escala. Contrata o Fúvio. É muito barato, é super rápido, é ágil e vocês vão ter muito mais segurança. Eu só vou dar as instruções aqui, Fúvio, pedindo desculpa por acelerar, mas estou entrando no minuto final. Para vocês ganharem essa relação dos documentos, vocês vão ter que fazer o seguinte. Eu também estou pedindo para entregar, hein, Fúvio? Cortesia com o chapéu alheio, seu chapéu. Eu coloquei na pista, pessoal, uma trajetória de muito conteúdo chamada Maratona Corretor 20K. Vai começar agora no dia 25 de janeiro, vai até o dia 28, do 25 e 28, um monte de conteúdo. Então, para você ganhar essa lista, eu vou te dar a lista com todos os documentos que você precisa levantar. Você precisa se inscrever nessa maratona. Tem o link da inscrição embaixo da minha bio. Depois que você fizer a inscrição, eu vou salvar essa live e nessa live vocês façam um comentário, já me inscrevi. Quem fizer isso vai receber por e-mail a lista dos documentos produzida
por esse craque com experiência de mais de 20 anos, Fúvio. Obrigado de coração pela participação. Desculpa o tempo restrito, mas ele está me derrubando aqui em 20 segundinhos. Um abraço, Muito obrigado pela companhia de oportunidade. todos vocês. Foi um prazer e uma honra, Fúvio. Um abraço para todos que nos acompanharam aqui. Se inscreve, posta que se inscreveu, ganha a relação completa de documento e a participação na semana. Fúvio, um abração, fica com Deus. Até mais, gente.